Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para mais uma atividade aí da apostila, uma correção, né, das questões do Enem, das páginas 53 a 57. Vou ler os enunciados porque os textos foram lidos por vocês para fazer as atividades e nós vamos diretamente na opção correta, né, colocando aqui as observações pertinentes. Na questão 92, é sobre como se fosse aqui um anúncio, né? Que fala sobre a questão da escrita e da fala, né? Aí diz assim, na parte superior do anúncio há um comentário escrito à mão que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as modalidades oral e escrita da língua. Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto aos usos que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário. A opção correta aí é o que? A letra D, porque se fala aí da rigidez das regras da norma padrão, só que no que se refere à escrita, né? Então, a rigidez, ela se refere à escrita. Claro que lá no anúncio ele faz uma brincadeira com a linguagem, dizendo que o jeito que se fala, né, não é um jeito bom lá, né, para poder escrever, demonstrando também, na verdade, que qualquer um, né, deve adequar a linguagem à norma padrão quando se vai fazer um texto escrito que exija essa modalidade, porque fala e escrita são modalidades distintas, diferentes, né? Então aí seria a letra D, tá? Continuando, a questão 93, né, baseada num texto, diz assim: no fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase não física, : Nesse contexto, a escolha por se representar por extenso sinal de pontuação que deveria ser utilizado, ela é o que? É um recurso estilístico, tá? O autor optou por usar a escrita por extenso da palavra : né? Do sinal : ao invés de utilizar a pontuação, né? No texto. E o objetivo dele, quando coloca esses : por escrito, é introduzir apostos exemplificativos, tá? Logo depois dessa expressão : nós temos lá alguns, né, mais de 2 apostos. Então, a letra C de casa aí. Na questão 94, a gente tem também um texto pequenininho e fala: em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo de Murabaq no Egito. Esse evento ratifica o argumento de que, lá no texto, ele fala sobre... ele tem um trecho que diz assim, ó, partilhar, diz lá que a mídia, né, os meios de comunicação, a internet e tal, o objetivo é partilhar os seus valores e a partir daí atuar na consciência da sociedade no seu conjunto, tá? Então a opção correta seria a letra E. Os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento de valores sociais, ok? Vamos então para a questão. Só um minuto que eu vou ajeitar aqui a imagem. Vamos para a questão 95, que é aí um edital, né, dizendo aí informando o tombamento de um imóvel, né? Então assim, o leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para o jornal que publicou o edital, concordando com a resolução sintetizada no edital da Secretaria de Cultura. Uma frase adequada para expressar sua concordância é: ele concorda, o autor ali concorda com o tombamento, né, de alguns imóveis. Aí, no caso, a opção correta seria a letra E. A letra E diz assim: congratulações, o patrimônio histórico da cidade merece todo empenho para ser preservado. Tombar é preservar. Nas outras alternativas, a gente sempre vê algum errinho, porque aqui está falando que ele concorda. Então, em algumas opções você vê a discordância, uma crítica, né? Ou então a interpretação errônea do que é o sentido de tombar ali, tá? A gente tem também algumas alternativas. Na questão 96,
diz assim: ao escrever um artigo de opinião, a gente tem lá um artigo de opinião no texto, né, como texto base, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse contexto, a escolha das formas verbais em destaque objetivo. Olha só, ele utiliza lá o presente do indicativo. A gente tem as formas verbais destacadas durante o texto lá. O presente do indicativo é usado com que sentido aí? Tornar o leitor participe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por ela é manipulado, tá? É esse aí. Coparticipe no sentido de quê? De situar o leitor naquele momento histórico ali, né? O leitor sente parte efetiva do que está sendo proposto. Já na questão 97, temos um texto aí base, né? Aí fala assim: na atualidade, o texto traz uma proposta de utilização do Twitter como ferramenta que proporciona uma construção rápida, sintética e definida pelo gênero suspense. Isso demonstra que essa rede social pode ser uma forma de inovação tecnológica que, letra A, define uma dinâmica diferente de construção de texto, condensando as principais ideias sem perder a criatividade. Essa opção aí é correta porque ela fala desse condensamento, porque no Twitter, lá nesse edital aí do mini conto, ele diz que o texto tem que ter 140 caracteres, desculpa. Então, realmente é condensar, é diminuir, reduzir ao máximo, né, esse texto. A questão 98, estamos quase finalizando, tem um texto base aí, fala: o texto é construído pela articulação dos vários elementos que o compõem. Tal articulação pode se dar por meio de palavras ou expressões que remetem a outras, ou ainda segmentos maiores já apresentados ou a serem ainda apresentados no decorrer do texto. A análise do modo como esse texto foi construído revela que a expressão letra A, um problema, né, que está na linha 2, remete o leitor para a origem dos valores de água na atmosfera superior de Saturno. É um segmento que se encontra ali na frase seguinte. Pessoal, olhando essas opções aí, vocês vão ver que sempre tem algum elemento que eles colocam nas outras opções que retoma algo que não, na verdade, não retoma algo que está sendo dito. Então, essa retomada de informações aí é a única correta, letra A, tá? 99. A publicidade utiliza recursos, elementos linguísticos e extralinguísticos para propagar sua mensagem. O autor do texto publicitário acima, para construir seu sentido, baseia-se. Ele fala lá: trabalhe, 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 mas não se esqueça. Vírgulas significam pausas. Então, a letra D aí, ó, no duplo sentido da palavra pausas, né? Que significa pausa na escrita, né? A vírgula, só que significa aí também o sentido de pausa no trabalho. Então, letra D de dado. Já a questão 100, o advento da escrita como tecnologia intelectual está diretamente ligada a uma série de mudanças na forma de pensar e de construir o conhecimento nas sociedades. A partir do texto, constata-se que, na elaboração do discurso científico, a escrita. Ali no texto fala sobre a elaboração do discurso científico, que o advento aí da escrita possibilitou, né, que conseguissem documentar. Então, foi um enriquecimento muito grande para a ciência e para tudo, né? Então, letra C, permitiu que se fossem documentados conceitos e saberes advindos de experiências realizadas. Com o advento da escrita, as informações, né, os conceitos, eles começaram a ser armazenados, né, e armazenados de forma escrita, possibilitando a nossa mente, a mente das pessoas, de trabalhar mais, já que a gente não tem que ficar armazenando tanta coisa mais na mente, porque eu posso escrever, depois eu leio aquilo dali, então eu posso abrir meio que espaço ali para novos pensamentos, novos conhecimentos, ok? Um abração aí, queridos, fiquem com Deus, até a próxima aula.